Meus queridos irmãos, eu os convido neste momento a fazermos uma breve meditação sobre a nossa situação, sobre a condição em que nos encontramos logo que fomos separados de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem para si, para ter relacionamento íntimo, constante e eterno com Ele. Do momento em que o homem fez a sua declaração de independência, nós vemos que a Bíblia diz, no versículo 7º do capítulo 3 de Gênesis, abriram-se-lhe então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Primeira coisa, a serpente tinha enganado e disse que eles seriam iguais a Deus. Comeram, descobriram que estavam nus, descobertos, vulneráveis, despidos, desprotegidos. Que susto horrível que aconteceu. Para nós é uma coisa tão comum nos sentirmos assim, porque estamos habituados a isso. Já veio lá de Adão, está no nosso DNA do pecado, mas eles tomaram um grande susto e, depressa, eles, na visão deles, tentaram se proteger. Como a Bíblia diz que eles providenciaram imediatamente a sua cobertura e coseram para si, a Bíblia diz, folhas de figueiras. Estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você pode imaginar o que aconteceu ali? O homem e sua mulher nunca tinham percebido nudez, vulnerabilidade, nunca tinham descoberto que estavam despidos. Por quê? Eles tinham a cobertura de Deus. Eles eram propriedade de Deus. Quantas vezes nós, mesmo sendo filhos de Deus, nos percebemos nus, nos sentimos vulneráveis? O homem hoje coloca muros altos, cercas elétricas, coloca câmeras de filmagem, e se protege totalmente dentro da sua casa, e lá dentro da sua casa ainda se sente vulnerável, porque a vulnerabilidade vem lá de dentro. A vulnerabilidade leva você a se cercar. Às vezes construímos cercas em volta da nossa casa, mas os piores muros são aqueles que levantamos lá de dentro de nós. Levantamos muros para nossa proteção. Mentimos. Criamos situações que achamos que são invioláveis. A Bíblia diz que assim que eles pecaram, eles tiveram os olhos abertos. Para quê? Eles não abriram os olhos antes? Será que eles tinham os olhos fechados? Não, eles abriram os olhos para ver a dor, para ver a situação deles ali. A única coisa que eles viram com os olhos abertos no pecado é que estavam nus. E a solução para eles foi imediata. Vamos nós mesmos nos cobrir, vamos providenciar a proteção. Enquanto eles coseram folhas, eles ouviram a voz de Deus. Que a Bíblia diz que eles, quando ouviram a voz de Deus, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Muito fácil. Eles estavam vestidos de folha, era muito fácil, camuflados com folhas, ficarem entre as árvores do jardim. Porque, vestidos de folhas, eles podiam ser
facilmente confundidos com as árvores. Quantas vezes nós estamos buscando a proteção material para nos escondermos, para sermos iguais, para copiar o modo deles e a natureza deles. Naquela hora, o homem e sua mulher preferiram ser uma árvore, um vegetal. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, nos confundimos com as coisas do mundo, preferimos estar iguais ao mundo, como se Deus não pudesse perceber que nós estamos ali. Deus fez o homem, ser humano. Ele já tinha criado os vegetais quando nos criou. Portanto, nunca pense que você, filho de Deus, será confundido com outro. Você se perde e caminha para a sua própria perdição. Mas Deus nunca deixará de saber onde você está. Esconderam-se por entre as árvores. E Deus, então Deus pergunta, onde estás? Será, Adão, que tu achas que podes te esconder de mim? Até hoje, o homem se esconde de Deus. Até hoje, o homem procura falar com Deus olhando para alguma coisa material. Quando o homem teve medo de Deus, porque ele diz, tive medo, ele se protege de Deus entre as árvores. Até hoje as pessoas ficam atrás de um santinho ou de uma figura outra qualquer. Ele fala com aquele santo, que ele diz santo na realidade é um ídolo. Ele fala com o sol, ele fala com as montanhas, ele fala com o mar, ele fala com os rios. Mas por que ele não fala com o Criador do mar, o Criador dos rios, o Criador do sol, o Criador das montanhas? O que leva o homem a evitar tanto a sua comunicação com Deus? Por que será que o homem tem tanto medo de Deus? Nós podemos fazer um paralelo. Antes do pecado, Deus visitava o homem e a mulher pela viração do dia. Você pode imaginar aquele casal esperando a visita de Deus. Eles se deleitavam na presença de Deus e quando Deus completava a sua visita, a vida deles era uma contínua expectativa do próximo dia para que eles recebessem Deus de novo. Mas como eles receberam outra visita, agora eles têm medo, eles evitam aquela visita, o que leva o homem que ontem ele tinha tanto prazer na presença de Deus, hoje ele se esconde de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que no final dos tempos, os homens vão se esconder nos penhascos, nas rochas, nas cavernas e dizer para eles, caí sobre nós e escondei-nos da face do Todo-Poderoso. Eles sabem que as coisas que estão acontecendo serão permitidas pelo Todo-Poderoso. Mas eles não falam com o Todo-Poderoso que permitiu. Eles falam com as rochas, com as cavernas, com as montanhas. O que leva o homem a ter tanta dificuldade em falar com Deus? Meu irmão, hoje eu quero, minha irmã, que você pense um pouco. Como é prazeroso para você pegar seu telefone e falar. Ou falar com os outros. Às vezes você deixa o que está fazendo para ir falar com alguém. Qual é o prazer que você tem em falar com alguém que você vê, do que falar com alguém que você vê com os olhos do coração?
Por que será que você evita falar com Deus, se Ele é o único que pode e que está interessado em resolver a sua situação interior, em se revelar a você de uma forma muito especial ontem? Você vê que o homem procura se confundir com o seu ambiente, para ficar ali escondido, porque ele acha que ali está protegido de quem? De Deus. Não. Deus sabe onde você está. Ele vai lhe buscar. Ele vai fazer o que é necessário para você. Basta só você chamar e clamar pelo nome dele. Depois que Deus diz para o homem: olha, onde tu estás? Ele não sabe dizer a Deus onde ele está. Ele estava perdido entre as árvores do jardim, coberto com folhas de figueira para se confundir com uma árvore, porque naquela hora era melhor ser uma árvore do que ser um pecador. Mas uma coisa é certa: ele não responde onde ele está, ele joga tudo para a mulher dele. O homem no pecado, ele acusa a sua mulher. Agora que foi quebrada a relação com Deus, é quebrada a relação doméstica. Vem a questão do homem desproteger a sua esposa, expor a sua esposa, jogá-la para fora e dizer: ela é culpada de toda a minha desgraça. A próxima meditação nossa será exatamente sobre a consequência da quebra de relacionamento com Deus para a quebra de relacionamento conjugal. Nós estamos passando um momento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, meus irmãos, em que o número de agressão e de chamadas pela polícia é sobre casais que estão se degladiando dentro de casa. Aumentou o número de assassinatos, aumentou o número de feminicídios, que se chama, e brigas dentro do lar. Agressão física, não apenas verbal, mas física também. Por quê? Porque os casais estavam acostumados a ficar separados durante o dia e às vezes separados dentro de casa. Mas agora eles estão tendo que enfrentar a presença um do outro e os problemas se agigantam e eles não aproveitam esta quarentena para se unirem e para buscar lá atrás por que casamos. O que foi perdido no meio do caminho? Aonde foi que começamos a cair? Por que o nosso relacionamento de uma vez para outra saiu dos trilhos? Foi culpa de fulana, foi culpa do marido, foi culpa... E os dois não estão sabendo trazer tudo para cima da mesa para negociar, para saber que o casamento é uma sociedade onde tem os dois maiores acionistas. Se a sociedade for à falência, os 12 acionistas perderam tudo. Mas acontece que não são apenas dois acionistas, tem filhos que vão herdar o prejuízo daquela falência da sociedade familiar. Então é melhor levantar a sociedade familiar, trazer tudo de volta, conversar numa conferência com boa vontade, porque num divórcio, só quem lucra alguma coisa, um dinheiro, é o advogado que fez o divórcio. Todos vão perder. Porque no ninho pisoteado não fica um ovo inteiro. É preciso que saibamos que esta tendência que nós temos de procurar amparo nas coisas materiais, de nos sentirmos desprotegidos e de evitarmos falar com Deus porque temos consciência do errado, isso vem de lá, está em nós. Deus sabe, mas agora nós temos Jesus. Então vamos procurar agir como seres que têm inteligência. Se nós raciocinamos,
Vamos trazer a solução. Não é fugir do problema, é buscar a solução. E assim como tudo começou entre dois, assim que volte a funcionar entre os dois. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que possamos pensar e refletir sobre a nossa situação. E que assim possamos sair dessa quarentena com um lucro tremendo. Amém.